Amém. Pode acender a luz. Isso. Amém? Glória a Deus. Boa noite. Sejam bem-vindos. Eu sou um filho amado de Deus, vencendo na área da orfandade, rejeição, falta de paciência, ansiedade, tantas outras áreas. Meu nome é Wendel, para quem não me conhece. É um prazer ter você aqui nessa noite, é um prazer saber que você escolheu este lugar e escolheu dar um passo em direção a uma transformação na sua vida. Eu vou estar trazendo uma mensagem de introdução e em seguida a gente vai estar explicando certinho todo o funcionamento de como vai proceder toda terça-feira para você já ir entendendo. Mas se você percebeu que você tem uma apostila que você pode acompanhar o que vai ser ministrado, tá? E você também recebeu um devocional. Esse devocional ele é um pouco diferente. Esse não é um devocional que você vai acordar pela manhã e você vai fazer esse devocional. Esse é um devocional ao final do dia. Final do seu dia, todo dia tem uma palavra aqui para você. Ao final do dia, antes de você dormir, você vai fazer a leitura. É uma página, normalmente são 2 parágrafos, é bem rapidinho, onde você vai ler, e eu tenho certeza que Deus vai ministrar o seu coração. Caso você seja casado, um devocional desse atende você e seu esposo, se estiver fazendo junto esse ciclo, tanto você e seu esposo ou sua família, não precisa você ter mais do que um devocional desse em mãos. Agora, a sua apostila ela é individual, e aí nós indicamos que você não coloque o nome na sua apostila, tá bom? Por quê? Porque na sua apostila, logo, você vai querer fazer algumas anotações pessoais suas. E se você esquecer essa apostila aqui, todo mundo vai saber que a apostila é sua, né? Então, vão ter anotações ali que são pessoais sua. Então, não coloque o nome e, por favor, não esqueça a sua apostila toda terça-feira. O devocional você pode deixar na sua casa. Agora, a apostila, é obrigatório trazer para você poder acompanhar. Hoje nós vamos estar falando sobre 8 decisões. Vamos estar dando a introdução do que é o 30 semanas. São 8 decisões, onde essas decisões elas vão transformar a sua vida, onde essas decisões elas vão realmente impactar a sua vida. Você acabou de ouvir um testemunho, por favor. Você acabou de ouvir um testemunho, aonde essa mulher ela já passou 2 vezes pelo ciclo e a vida dela foi transformada. Eu sei que aqui teria várias pessoas com testemunhos fantásticos para compartilhar. Mas em breve, em nome de Jesus, nós teremos pessoas para compartilhar os nossos testemunhos daquilo que Deus vai estar transformando já aqui, aonde você está. Aquilo que Deus está construindo em você, a sua história. O que Deus está construindo em você? O que precisa ser restaurado? O que muitas vezes precisa ser quebrado e consertado novamente? Quais são as marcas? Quais são os traumas? Quais são as mágoas que nós trazemos da nossa família, de situações que passamos ou de situações onde pessoas fizeram que a gente passasse? Então, tudo isso nós vamos trabalhar durante essas 30 semanas. É mais ou menos como uma cebola, você vai, tirando por camadas, você vai cortando ela nas camadas até que você chegue ali ao núcleo dela. Então, você está aqui para entender que há camadas, que muitas vezes nós colocamos uma proteção, muros, barreiras, aonde nós precisamos retirar para encontrar realmente a raiz do problema. Por que no início eu falei sobre, eu sou um filho amado, vencendo na área da orfandade e da rejeição? Porque a orfandade hoje é a maior dificuldade que nós temos. Quando nós não reconhecemos uma paternidade em Deus, nós somos órfãos. E a orfandade, ela traz uma série de consequências, uma série de males para a nossa vida. Filipenses 1:6 fala assim: estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então Deus ele não deixa uma obra pela metade.
Deus ele não começou uma obra e simplesmente ele abandonou ela no meio, porque muitas vezes nós nos sentimos abandonados, né? Nós nos sentimos abandonados no meio de algumas situações. Muitas vezes nós questionamos Deus, Deus, aonde você está? Aonde você estava naquele momento? Aonde você estava quando isso aconteceu? Há um sentimento muitas vezes gerado de abandono, mas a palavra de Deus, ela é fiel e ela fala que Deus ele não deixa a obra pela metade. Então aquilo que ele começou na sua vida, ele vai completar até o fim. Até o fim, porque Deus é fiel para cumprir, amém? Amém? Está todo mundo acordado aí? Amém. Então a obra de Deus em nós, a ação de transformação de Deus em nós, vai ter um fim. Então nós estamos em um processo, e a sua decisão hoje inicia um ciclo, e te faz entrar em um processo que começa como uma resolução. Há coisas nesse tempo, aonde você vai ser levado, muitas vezes, a lugares que você fala assim, não, eu não quero mexer nessa área. Mas essa área faz com que você esteja travado e que sua vida não avance. Então é necessário que isso seja tirado. Quando a orfandade é vencida no meu coração, eu preciso aprender a viver como filho. Muitas pessoas fazem brincadeiras e falam, né, sobre Jesus, que Jesus não casou porque ele sabia o quanto casamento era difícil, né? Existem muitas teorias, mas realmente Jesus não casou. Você já se perguntou por quê? Porque Jesus não veio ensinar a você ser pai, Jesus não veio ensinar você a ser um bom marido, Jesus não veio ensinar você a ser um bom homem na sua casa, não. Jesus veio te ensinar a ser filho. Jesus veio ensinar a ser filho. E não pense que é fácil ser filho. E para ser filho, nós vamos aprender e vamos trabalhar nessas 30 semanas em 8 áreas. Cada 4 semanas, 4 a 5 semanas, nós vamos trabalhar em uma área da sua vida. Você em Jesus é a pessoa poderosa para dizer sim ou não. Ninguém aqui vai te obrigar a nada, ninguém vai te obrigar a falar, ninguém vai te obrigar, olha, fique em pé, se apresente. Não, você não está aqui para isso. É você e Deus. É você e Deus, né? Só que a mudança na sua vida, ela vai ser a partir do momento em que você decidir dizer sim, eu quero mudar, ou não, eu não quero mudar. A decisão ela é sua. E o primeiro passo dessas 30 semanas que você vai viver é admitir. É preciso admitir. É preciso que eu admita que eu tenho um problema. Porque se você não admitir, como que Deus vai tratar aquilo que você ainda não admitiu? É preciso reconhecer, eu tenho um problema. É o que chamamos de sair da negação, é reconhecer alguma área em sua vida, alguma área em minha vida, que eu não consigo falar. Se tem alguma área na sua vida que você não consegue falar para as pessoas, essa área ela precisa de cura. Se tem alguma área na sua vida que você não consegue compartilhar, essa área ela precisa de cura. Algo nessa área, algo na sua vida está fora de controle. E você precisa trazer para o controle de Deus essa área que está na sua vida. Então, quando eu não consigo falar sobre algo, né, eu já atendi pessoas que foram abusadas e elas não conseguiam falar sobre esse abuso. E esse abuso gerava uma timidez, um descontrole, uma descompensação na vida dessa pessoa, de tal forma que ela não conseguia avançar, porque essa área estava fora de controle. Então é necessário admitir. Salmos 32, 3 fala assim: enquanto escondia os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Aqui o que o salmista está falando, pecado é pecado, mas também muitas vezes são coisas que eu escondo. Não só o pecado, são mágoas, são ressentimentos, são sentimentos que nunca foram atingidos, né? São aquelas dores que eu sinto quando eu estou sozinho, aquela angústia, aquela ansiedade, que muitas vezes está me levando direto a uma depressão, e eu sei que algo está fora do controle da minha vida. Então é preciso admitir. O pastor Fabiano fala, o silêncio quase me matou, né? Isso é uma frase dele, ele fala, o silêncio quase me matou. Irmãos, realmente,
quando nós temos uma área fora do controle na nossa vida, fora do controle de Deus, quando nós temos uma área onde nós não admitimos que nós precisamos de uma ajuda, que nós precisamos ter essa área conduzida por Deus, nós vamos passar lutas terríveis. E o silêncio, ele vai nos matar. Eu, por exemplo, eu tive uma área que durante muito tempo eu tive muita dificuldade para trazer para o controle de Deus e para dar uma direção nessa área, que era uma área da pornografia. Durante muito tempo, eu ainda jovem, recém-casado, eu casei muito novo, casei com 21 anos, e ali eu já era viciado em pornografia, e a gente ficava e eu assistia muita pornografia. E aí a Kelly um dia ela pegou e ela falou assim, mas, meu amor, eu não sou suficiente. Ela falava isso para mim. Irmãos, eu irava cada vez mais. E eu falava assim, olha, fica tranquila, porque quando eu quiser, eu resolvo isso. Isso é uma situação minha. Quando eu quiser, eu resolvo. E você pode ficar tranquila que eu vou resolver. E aquilo ia se passando, e aquilo ia se passando, mas nunca se resolvia. Até que um belo dia ela chegou e ela pegou novamente eu vendo pornografia. Ela olhou nos meus olhos e ela não brigou, ela não discutiu, ela não falou nada. Ela simplesmente olhou para mim e falou assim, eu achei que ela ia brigar, era melhor se ela tivesse me dado um tapa. Era muito melhor, irmãos. Mas ela olhou para mim e falou assim, Wendel, eu estou triste. Eu estou me sentindo a pior mulher do mundo. Eu estou sentindo que eu não te satisfaço. Eu estou sentindo abandonada e rejeitada por você. Irmãos, ali para mim eu falei assim, opa, eu preciso admitir. Eu preciso admitir que eu tenho um problema, eu preciso admitir que algo na minha vida precisa ser transformado. E isso tem que passar por um processo de cura, porque eu sozinho não consigo. Eu sozinho não vou vencer. E aí foi quando nós começamos a uma caminhada para que pudesse vencer. Mas o primeiro processo foi admitir que eu tenho um problema. Não adianta você vir aqui toda terça-feira, ficar aqui durante 30 semanas, investir no seu tempo, e o seu tempo tem um valor muito alto, investir no seu tempo e você não admitir que você precisa, que tem áreas em você que precisam ser trabalhadas, que precisam ser restauradas por Jesus. Provérbios 28:13 fala assim, quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. E nós vamos ter, durante essas 30 semanas, você vai ter um grupo de partilha, aonde você vai encontrar pessoas que talvez vão estar passando pelas mesmas coisas que você, vão estar passando pelos mesmos problemas que você. Irmãos, depois eu vou falar, ao final eu vou falar sobre os grupos de partilha. Lucas 12:2 fala assim, não há nada escondido que não venha a ser descoberto, ou oculto que não venha a ser conhecido. Lucas 12:2. 1 João 1:10 fala assim, se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Então, se você falar assim, mas eu não tenho pecados, você já está pecando, você já está mentindo. Você já está mentindo.
entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Que eu poderia falar assim, deleite no Senhor e concederá os desejos do seu coração, né? Quando o nosso desejo é forjado pelo Senhor, os nossos desejos são legítimos, né? Não adianta a gente ter um desejo de falar assim, pastor, ora para fulano separar para eu casar com ele. Não adianta, irmão. Não adianta. Isso não é desejo, isso é pecado, falta de caráter, né? Então não adianta. Então nós temos que ter os desejos nossos têm que ser ligados ao Senhor. Quando você começa a viver aquilo que Deus deseja para a sua vida, você vai ver que os seus desejos são legítimos. Mais uma pergunta para você entregar. Você tem alguma área da sua vida que você ainda não entregou ao senhorio de Cristo? Tem alguma área na sua vida que você ainda não entregou para o controle para Deus? Tem alguma área da sua vida que você fala assim, essa área aqui eu ainda não entreguei e eu não vou entregar, né? Tem gente que é assim, eu não entreguei e não vou entregar, né? É aquele espírito de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu sou assim, eu vou morrer assim, né? Eu não entrego, isso é meu, né? E aí você vive aí ansioso, vive comendo as unhas, tudinho, né? Uma dificuldade. E não sabe por quê. Porque você não entregou para Deus. Quarta decisão que você deve tomar, depender. Mateus 6,33 fala, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. O próximo passo, depois da confiança, é depender. É entender que você tem que depender somente de Deus. Você fala assim, pastor, mas eu dependo somente de Deus. Será que você depende somente de Deus? Eu já vi, sabe como? Que eu vi casais, principalmente, eu falo de casais porque eu atendi já muitos casais, a gente trabalhou muito tempo com casais. Eu atendi casais que para eles saírem, para ir comer um lanche na esquina, eles tinham que chamar outros casais, porque eles sozinhos eles não conseguiam ficar à mesa. Eles precisavam de mais alguém para interagir. Então, sempre que eles iam sair, sempre que eles iam fazer um programa, eles não conseguiam fazer uma programação só eles. Porque eles não conseguiam ficar só os dois juntos, sozinhos. Eles precisavam sempre estar rodeados com mais pessoas para que eles pudessem ter um relacionamento e o que conversar. Se os dois ficassem sozinhos, eles falassem, não, é chato, não vamos nem sair. Então, isso é uma dependência. Você depende de outra pessoa para que a sua vida se torne feliz. Você depende de outra pessoa para que você faça algo, né? Você tem uma dependência de outra pessoa. A sua alegria depende de outra pessoa. Eu sou feliz não porque eu dependo de Deus, mas eu sou feliz porque eu dependo do meu esposo. Eu dependo da minha esposa, né? Eu dependo dos meus filhos. É lógico que quando a gente vê um filho triste, a gente se entristece. Mas a minha alegria não está nos meus filhos. A minha alegria está em Deus e por isso sou feliz com os meus filhos. A minha alegria não está na minha esposa, a minha alegria e a minha dependência está em Deus. Por isso sou alegre com a minha esposa. Por isso sou alegre com a minha família. Então você hoje, você depende de alguém, né? Ou você não consegue fazer nada sozinho. Tudo que vai fazer, às vezes você não é casado, mas tudo que você vai fazer, você precisa ter alguém junto com você. Você precisa de opinião de alguém. Olha, eu fui, né, você vai comprar uma coisa, uma roupa, um tênis, aí você chega lá, você tira a foto, você manda para a pessoa, o que você acha? Será que eu vou ficar bem com essa roupa? Será que esse sapato vai ficar legal? Será que, né, essa calça vai servir? Essa blusa ficou boa em mim? Eu não sei se essa cor dessa roupa combinou comigo. Isso é dependência. Isso é uma dependência que você tem das pessoas. Uma pergunta, você depende da decisão de alguma pessoa para ser feliz? Você depende da decisão de alguém para ser feliz? Ou a sua felicidade, ela vem de Deus? Quinta decisão que você precisa tomar, obedecer. Fazer o que precisa fazer e deixar de fazer aquilo que precisa deixar de fazer. Obediência é uma questão de fé. Se Deus te pede algo, é porque Ele sabe que lá na frente o que aconteceria se você continuasse com aquilo. Obedecer. E não é fácil obedecer, né, irmão? Não é fácil. Muitas vezes a pessoa vem procura e fala assim, pastor, eu estou querendo namorar, pensa um homem bonito,
olho azul, coisa linda, né? Forte, todo malhado, e a gente fala assim, mas vai orar, vai ver se é de Deus. Não, pastor, não precisa nem orar, olha, eu sinto, arrepiou que é de Deus. Né? Não, gente, tem gente que é assim. Tem gente que é assim, está no ar-condicionado lá, 16, todo arrepiado, acha que é Deus falando. Né? Aí casa, aí namora, aí se enrosca tudo, acaba, vira aquele regaço a vida da pessoa. E ela não entende, porque ela não obedeceu a Deus. Deus estava te tirando, estava te livrando, mas você insiste, você não obedece. E é difícil obedecer a Deus. Se Deus pede uma coisa é porque Ele sabe que por mais que aquilo seja extraordinário, muitas vezes não vai ser o melhor para a sua vida. Se Deus está falando para você, filho, não faça isso. Não entrega isso que está nas suas mãos. Sai desse lugar. É porque lá na frente Ele sabe que vai ser problema para você. Ele sabe aquilo que você não precisa viver, você não precisa passar. Né? É mais ou menos, até dei esse exemplo aqui domingo, é igual a Esther. Esther ela tem 9 meses, mas Esther, se deixar, ela vem engateando e ela quer pular daqui. E aí a gente vai lá e puxa, mas ela acha que é legal ver essa escada e descer a escada. Ela quer isso. Mas eu, como pai, falo que não, eu vou proteger minha filha, a mesma coisa é Deus. O salmista fala, mesmo você sendo mal, sabe, dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais eu, o seu pai que está no céu, não lhe darei coisas melhores? Né? Então Deus tem o melhor para a sua vida, Deus tem tudo que você precisa. João 14:15 fala assim, se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E aí, são 3 perguntas, né? Obedecer é mais difícil um pouco. Você tem alguma dificuldade de amar a Deus? Você tem dificuldade de amar a Deus? Talvez você está passando por alguma situação onde você está questionando Deus. Né? Deus, por que eu vivi isso? Por que eu estou passando por isso? E aí você está achando que é uma dor de angústia e que tudo aquilo que você está passando nunca vai acabar. Mas muitas vezes Deus te leva para o deserto, para que você o adore e para mostrar o quão forte você é. Você se ama? Você se ama? Isso é uma pergunta importante, irmão. É preciso saber se você se ama. Porque antes de amar a outras pessoas, é preciso se amar. Não é? Porque senão, muitas vezes, você não se ama, e aí você fica buscando o amor em outras pessoas, ou em coisas. Aí você fica sofrendo, você fica chorando, e você não se ama. É necessário se amar primeiro. Você tem dificuldade em amar ao próximo? Você tem dificuldade em amar outras pessoas? Você tem uma desconfiança? Se sente rejeitado? Né? A orfandade, ela traz uma rejeição, um sentimento de rejeição, de abandono. Então, a pessoa que ela se sente órfã por Deus, né, principalmente na questão da paternidade, ela se sente abandonada, ela se sente rejeitada. Né? A pessoa passou por você, a pessoa saiu aqui, passou, e você estava do lado, mas virado lá para o outro lado, e a pessoa passou e não te cumprimentou, não te viu. Né? Eu vou até compartilhar com vocês, irmão. Quando vocês for falar com a Kelly, vocês têm que, né, ir de um lado, porque tem um lado assim que ela é meio cega de um olho. Não, é verdade. Ela é cega no olho. Então, assim, de repente, se você passar do lado dela assim, ela não vai te ver. Porque ela é cega. Ela acha que nós fizemos o exame, ela tem, acho que é 20% ou 10% da vista de um olho. Muitas vezes a pessoa está assim. E aí você passou, a pessoa não te viu, não te cumprimentou. Meu Deus, não me ama, não gosta de mim. Né? A gente fala assim, lá na igreja, o dia que eu chego, ele está na porta, ele riu para mim. Lá no mercado, olha, ainda é engraçado que a gente fala assim, a gente tem a capacidade de falar assim, ele olhou na minha cara, né? Mas não me viu, não me cumprimentou. E lá na igreja vem sorrir para mim, olha, será que isso é de Deus? Não, irmão, às vezes a pessoa não te viu, mas há um sentimento de rejeição tão forte no seu coração, que automaticamente você já se sentiu rejeitado. Você já falou assim, opa, não, me rejeitou, não gosta de mim, não me ama. Sexto, confessar. Sexto passo que é preciso você dar para uma transformação na sua vida, é confessar.
todos esses 8 passos que nós estamos falando aqui, irmãos, nós vamos trabalhar durante um mês, praticamente, cada passo desse, tá? Confessar é um princípio ativador de cura. Falar para Deus, né? Falar para você, falar para o outro ouvir, né? Um princípio de cura é a gente falar para Deus. Um princípio que é curador é a gente falar para outra pessoa. É falar muitas vezes para você mesmo. Às vezes para você mesmo é curador. Às vezes você é tomado por um medo paralisante que você não consegue avançar em nada na sua vida. É preciso você falar para você mesmo: ei, eu consigo, eu tenho coragem, eu vou conseguir sair deste lugar. Né? É preciso você falar. A Bíblia fala em Tiago 5,16, portanto, confesse os seus pecados uns para os outros, e orem uns pelos outros, para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Né? Quando nós falamos para Deus, nós recebemos misericórdia, nós recebemos a graça, mas quando nós falamos para o outro, nós somos curados. Né? Porque você só fala para uma outra pessoa se você realmente for curado naquela área. Senão você não vai conseguir falar. Né? A gente trabalhou também preparando muitas pessoas para testemunharem, casais que testemunhavam, e muitos dos casais testemunhavam e não conseguiam falar algumas coisas, e a gente falava assim: irmão, é melhor que você não dê o seu testemunho. E essas pessoas falavam assim: não, eu consigo dar o testemunho. E elas davam testemunho, irmãos, e depois elas estavam no gabinete chorando em desgraça na vida. Porque elas não conseguiam, não havia sido tratado. Então, antes de você falar para outra pessoa, é necessário que você fale para Deus. É necessário que você confesse a Deus. E aí, mais uma pergunta para você confessar. Você tem dificuldade de reconhecer seus erros? Você tem dificuldade de reconhecer seus erros? E dificuldade em reconhecer seus erros, irmão, não é só assim não. Opa, perdão, errei. Né? Não é assim não. É reconhecer realmente que você errou, que você falhou. E é reconhecer do seu coração, reconhecer realmente com toda uma entrega. Porque senão muitas vezes a gente acha que é igual esbarrar nos outros, né? Você errou, comete a maior burrice da sua vida, errou com seu esposo, sua esposa, com seus filhos, e aí você chega lá assim: me perdoe, eu errei. Mas e o sentimento que foi gerado? E tudo que foi gerado por causa desse erro? Agora precisa ser, né? Agora precisa ser confessado. Então, você tem dificuldade em reconhecer os seus erros? Né? Ou quando você erra, você fica assim: não, porque a responsabilidade era de fulano, não era minha. Foi fulano que tinha que ter feito. Né? Normalmente, homem é assim, né? Eu não sei vocês, mas lá em casa, normalmente, né? Ainda bem que agora tem 2 filhas e 2 cachorros, né? Então, a culpa é do cachorro, da filha, da outra filha, né? A Kelly agora a Kelly já fala assim para mim, né? Às vezes eu não sei onde eu deixei minha carteira, não sei onde deixei o celular, carregador, essas coisas, eu falo assim: aonde que está minha carteira? E eu já vou falando para ela assim: amor, onde você colocou minha carteira? Né? E aí ela fala assim: mas quem disse que eu peguei sua carteira? Foi você. E eu falo: não fui eu. Foi você que pegou minha carteira para pagar alguma coisa. E aí daqui um pouco eu acho a carteira, ela fala: uai, você achou? Eu falo assim: eu achei, você tinha colocado em tal lugar. Ela fala: mas eu não peguei sua carteira. Eu falo: não, tá bom, eu reconheço, eu coloquei a carteira lá e esqueci onde estava. Então é preciso você reconhecer os seus erros. Né? A gente acusa as pessoas, mas não reconhece os seus erros. 7º passo, reparação. Você vai fazer a reparação para reparar e não para dinamitar ou explodir. Nós aqui vamos te ajudar, mas tem coisas que você vai precisar fazer. Né? Reparar quer dizer você auxiliar, você realmente reparar, não explodir. Né? Tem gente que acha que vai reparar soltando uma bomba na outra pessoa. Né? Acabando com a vida da outra pessoa, você acha que você vai reparar. Não, você não vai reparar. Você vai causar uma 3ª guerra mundial. Então, reparar, mas reparar com sabedoria. Vai ter pessoas que talvez você vai ter que ligar. Isso lá no sétimo passo. Né? Provavelmente quando nós estivermos lá por agosto, julho, você vai ter que reparar. Você vai ter que ligar para alguma pessoa, talvez pedir perdão. Talvez você vai ter que sentar frente a frente, olhar nos olhos e falar: me perdoe. Né? Talvez, irmãos, meu cunhado uma vez voltou da igreja, todo faceiro, né?
ele tinha ido participar do encontro, e ele estava todo aleluiado, e ele chegou para minha sogra e falou assim, olha, mãe, deu aquele abraço nela, e abraçou bem apertado ela, e falou assim, eu te perdoo. Minha sogra olhou para ele e falou assim, eu nunca te fiz nada. Muitas vezes você vai reparar e a pessoa vai olhar para você e vai falar assim, olha, eu nunca te fiz nada. Eu nunca te fiz nada. A pessoa vai ficar assustada, vai falar, eu fiz tudo isso? Não sabia. Mas vai ser necessário muitas vezes haver uma reparação, né? Nós aqui vamos te ajudar nesse processo de reparação. É preciso que você tenha uma ajuda nesse processo. Muitas vezes não é fácil reparar, e principalmente se você for reparar sozinho, né? Por isso que nós estamos aqui para te ajudar nesse processo de reparação. Mateus 6,14 fala, pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. E aí, 3 perguntas. Você tem dificuldade de perdoar as pessoas? Você tem dificuldade em perdoar as pessoas? Como que é o seu coração? É um coração orgulhoso, difícil de perdoar? Você tem dificuldade de pedir perdão pelos seus erros? Você pede perdão pelos seus erros? Só que não adianta você pedir perdão pelos seus erros e não mudar a sua postura. Senão aí já virou falta de caráter, né? Porque quando a gente pede perdão, a gente tem que mudar a nossa postura. Senão, o homem é adúltero, aí todo dia ele adultera, ele trai a esposa, e todo dia ele chega, olha, me perdoa, me perdoa, me perdoa. Não, isso não é perdão, isso é falta de caráter. Então tem que haver uma mudança de caráter para que você possa realmente pedir perdão. Existe algo em sua vida porque você ainda não se perdoou? Tem alguma coisa na sua vida que você ainda não se perdoou? Né? Alguma coisa, algo que aconteceu, um aborto, uma falha, uma traição, e você ainda carrega isso, né? Deixa eu te falar uma coisa, quem é o acusador é o diabo. Deus, ele já te perdoou, mas muitas vezes você está travado e você não consegue se perdoar, né? A gente fica assim, eu não me perdoo por aquilo que aconteceu, eu não me perdoo, né? Nós atendemos uma vez uma menina, e ela havia sido abusada, né? Ela tinha, na época, 14, 16 anos, uma coisa assim. Ela havia sido abusada quando ela tinha 12, pelo pai, né? E nós ministramos nela, e depois nós ministramos no pai. Foi uma situação bem difícil, irmãos. Mas quando a gente ministrava nela, a maior dificuldade dela é que ela falava assim, ela se sentia culpada. Ela falava, a culpa era minha, a culpa foi minha. Eu estava deitada. Falei, mas como assim a culpa é sua? A culpa é dele, que era seu pai, ele tinha que te proteger, não abusar. Né? Então nós tivemos que trabalhar esse sentimento de culpa dela. E por último, 8º e último passo, e aqui é o mais importante talvez que você vai dar, é compartilhar. Compartilhar quando a gente consegue ajudar alguém que está sofrendo, compartilhando com aquilo que a gente já sofreu. Né? Quando você passar pelo processo completo, você conseguir compartilhar aquilo que Deus transformou na sua vida, você vai ajudar outras pessoas naquele problema que você passou. Então talvez você fale assim, eu não estou entendendo por que eu estou passando por isso. Né? Mas lá na frente, vão procurar pessoas, vão chegar para você e vão falar assim, olha, o que aconteceu? Como você conseguiu? E aí a hora que você vai falar para ele assim, eu quero compartilhar com você a minha história de como eu consegui. Irmãos, por que a gente recebe? Hoje mesmo eu estava numa ligação com um casal que está se separando, já está separado, e eu estava atendendo eles, e ele falava assim para mim, assim, cara, eu estou te procurando porque eu sei que você já passou por isso, e de alguma forma vocês conseguiram, então eu preciso da tua ajuda. Não adianta eu falar com outras pessoas que não vão saber como que eu estou me sentindo. Eu falava assim, não, eu sei como você está se sentindo, e ali nós conversamos. Né? Foi quase 1 hora de conversa. Mas é necessário, quando você começar a compartilhar, você vai ver pessoas sendo saradas através do seu compartilhar. Então, 2 Coríntios 1,
de 3 a 5, fala assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Então você vai receber uma consolação de Deus, você vai receber um bálsamo, um óleo, uma unção de Deus, para que através disso você possa consolar outras pessoas. E talvez durante o processo, irmãos, do 30 semanas, não hoje, mas talvez durante o processo das 30 semanas, vão aparecer pessoas no meio da sua caminhada que você vai precisar consolar, que já é Deus te mostrando e te preparando. E aí você vai consolar essa pessoa já com aquilo que você vai estar vivendo aqui. Pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Você precisa entender que através de Cristo, a consolação, ela vem sobre a sua vida e você vai consolar outras pessoas. Eu quero ler rapidinho um texto aqui do livro Uma Vida com Propósitos, pastor Rick Warren, em que fala assim: o grande missionário Hudson Taylor disse o seguinte: todos os gigantes de Deus são apenas pessoas fracas. A fraqueza de Moisés era seu temperamento. Por causa disso, ele assassinou um egípcio, feriu a rocha quando deveria ter falado e quebrou a tábua dos 10 mandamentos. Ainda assim, Deus transformou no homem mais paciente da terra. Números 12, 3. A fraqueza de Gedeão era uma baixa autoestima e profunda insegurança, mas Deus o transformou em um poderoso guerreiro. Juízes 6:12. Já a fraqueza de Abraão era o medo. Não uma, mas 2 vezes ele afirmou que Sara, sua mulher, era sua irmã, apenas para se proteger. Mas Deus transformou Abraão no pai de todos que têm fé. Romanos 4:11. Impulsivo e sem força de vontade, Pedro se tornou uma rocha. Mateus 16:18. O adúltero Davi tornou-se no homem segundo o meu coração. Atos 13:22. João, um dos impulsivos, o filho do trovão, tornou-se o apóstolo do amor. A lista poderia seguir interminavelmente, mas a palavra de Deus em Hebreus fala assim: que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões. Deus é especialista em transformar pessoas fracas em força. Ele quer pegar a sua maior fraqueza e transformá-la nesse processo de 30 semanas. Amém? Eu gostaria que você fechasse seus olhos. Se puder apagar um pouco as luzes e pôr uma música ali no fundo, fazendo favor. Eu gostaria que você fechasse seus olhos. Hoje é o primeiro dia da sua caminhada. Eu falei sobre 8 passos. O 30 semanas, ele é uma ferramenta cristocêntrica. Você não vai conseguir caminhar, você não vai conseguir vencer, você não vai conseguir tudo sozinho. É preciso você reconhecer Jesus na sua vida. É preciso você dar um passo e falar assim: eu preciso de Jesus. Eu preciso de Jesus. Nessa noite eu quero que assim, com os seus olhos fechados, você repita uma oração comigo. Senhor Deus, nessa noite, eu me entrego totalmente ao Senhorio de Jesus. Jesus, toma minha vida e restaura todas as áreas que eu preciso, eu quero viver uma nova vida. Eu reconheço Jesus como meu Salvador. Amém. Amém. Talvez você chegou aqui nessa noite e você precisa se reconciliar. Você precisa falar assim: ei, eu durante muito tempo eu estive dentro. Durante muito tempo, irmãos, para quem não conhece a minha história, eu nasci na igreja, né? Eu desde pequeno a gente foi criado na igreja, era terrível. Aprontava todas na igreja, mas eu fui criado dentro da igreja.
E dentro da igreja, eu estava perdido. Talvez você está dentro da igreja, mas você está perdido. Talvez você está dentro da igreja, mas você está afastado de Deus. Não é porque você está dentro da igreja que você está com Deus. Muitas vezes nós estamos dentro da igreja e nós não temos Deus. Nós deixamos Deus do lado de fora. Pastor, mas que loucura é essa? É, irmão. Durante muito tempo eu cresci, minha adolescência, minha juventude na igreja. Mas momento algum Deus estava em mim. Mas eu estava na igreja. Para as pessoas era lindo, né? Todo mundo olhava e falava assim, olha, ele está na igreja. Minha mãe, coitado, meu pai ficava feliz da vida, né? Eu ia para a igreja, uma vez eu saí de uma festa no sábado e eu estava tão mal, cheguei tão mal em casa, tão bêbado que eu estava. E aí meu pai e minha mãe falaram assim, você combinou comigo que se você fosse para a festa, no dia você ia para a igreja. E a igreja era 9 horas da manhã e eu fui bêbado para a igreja, né? E quando eu cheguei lá, o Hemosul foi lá colher sangue, irmãos. E eu falei assim, eu vou doar. Eu não tinha comido nada. Cheguei lá, eu doei, eu passei mal, eu desmaiei, eu saí vomitando pela igreja. Foi um desastre. Aquilo foi traumático para mim. Acho que mais uma área agora, amor. Mais uma área. Aquilo foi traumático para mim. Mas eu estava dentro da igreja. Mas Deus não estava em mim. Talvez nessa noite você viveu durante muito tempo dentro da igreja. Só que em algum momento você perdeu a presença de Deus. Nessa noite eu gostaria que você orasse, falando, Deus, eu quero me reconciliar contigo. Eu quero voltar à tua presença. Feche seus olhos. Ore onde você está. Aqui ninguém vai te obrigar a nada, ninguém vai ficar falando, olha, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Não. Isso é um processo entre você e Deus. É entre você e Deus, e você fala assim, Deus, vem habitar novamente aqui. Eu quero estar de novo na tua presença. Eu quero estar de novo no teu caminho. Pai, em nome de Jesus, nós oramos nessa noite por reconciliação. Pessoas que muitas vezes dentro da igreja, mas estão fora dos teus propósitos, fora dos propósitos do Senhor, Pai. Pessoas que muitas vezes estão dentro da igreja, ó Deus, mas têm levado uma vida, ó Deus, fora daquilo que o Senhor tem projetado e planejado para eles, Pai. Fora das promessas que um dia o Senhor fez para ele, fora das promessas que um dia o Senhor fez para ela, Deus. Senhor Deus, em nome de Jesus, nessa noite, essas pessoas reconhecem, ó Deus, e oram, ó Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, por uma reconciliação com o Senhor. Nós oramos te agradecendo em nome de Jesus. Amém, amém. E para finalizar, irmão, o último apelo. Agora em abril nós vamos ter batismo. Se você decidir pelo batismo, você nos procure. Você nos procure. O batismo, mais do que um mergulho na piscina, é uma declaração, uma aliança com Deus. Por isso que é tão importante o batismo. E para isso você precisa ter pleno entendimento de que a presença de Deus, essa aliança com Deus, ela é importante na sua vida. Então, se você deseja se batizar, nos procure uma dessas pessoas que estão com essa camiseta, converse com eles, nós vamos ter o maior prazer em te orientar e caminhar com você, amém? Amém. Isso, eu preciso só, amém? Pode acender as luzes, Laura, por favor. Eu vou chamar o pessoal, a equipe que está nos ajudando, pode vir aqui, todo mundo, rapidinho, pode subir aqui. Nós vamos ter um outro momento e ele vai ser bem breve, né? Ele vai ser bem breve e eu quero passar algumas orientações, tá? Essas pessoas, elas estão aqui para facilitar, eles são facilitadores, que a gente chama, tá bom? São pessoas que vão caminhar com você durante essas 30 semanas. Né? Então, nós sempre vamos iniciar. Irmã Gelsa, só pode ficar aí, fica tranquila, tá? Pode ficar, fica à vontade. Se a senhora quiser vir, a senhora vem. Então tá, Carlinhos, dá uma mão lá. Pode ir falando? Então tá. Então vamos lá, irmãos. Nós vamos ter sempre, o que é essencial? Que você participe do grande grupo.
Então, você chega aqui 7 horas, 7h, a gente inicia. Né? A gente já inicia com louvor. A cada semana nós vamos trazer um testemunho, onde tenho certeza que vai falar com você. E aí depois vai ter a participação do grupo de apoio, onde nós vamos se dividir em pequenos grupos. E nesse grupo de apoio, você vai poder falar, né, tudo aquilo que você está vivendo. Cada participação sua, você tem que ter no mínimo 75% de participação durante as 30 semanas. Ou seja, você tem que, né, o ideal é que você não falte. Tá? Então, você tem que ter um mínimo de participação, senão nós vamos pedir para você, ao final, nós queremos ter uma formatura muito legal, nós estamos já preparando algo para a sua vida, para abençoar, que eu tenho certeza que vai ser um divisor de águas na sua vida. Então, você tem que ter um mínimo de presenças. Você não pode compartilhar, vocês viram que foi gravado, tá? É filmado, é gravado, mas isso aqui é para que o dia que você faltar, você, né, peça esse material, a gente vai disponibilizar para você assistir, para você não perder as ministrações, tá? Mas é somente para isso. Nos grupos, você não pode compartilhar o que é dito ou o que é falado lá, tá bom? Então, assim, caso você não consiga, você compartilhe, já tem uma área da fofoca que você precisa tratar. Né? Mas aí, você vai tratar somente no ano que vem, que nós vamos te convidar a se retirar do ciclo, tá bom? Aí, se a gente ficar sabendo, ou se alguém vir falar para nós, eu ou a pastora vamos até você e vamos te convidar, né, a sair do 30 semanas e no ano que vem você iniciar um novo ciclo, tá bom? Então, é assim que funciona o nosso grupo. Tá? No grupo de partilha, a disciplina, irmãos, é uma mudança de hábito. Né? A disciplina já é uma mudança que Deus vai fazer na sua vida. Chegar no horário, participar, já é uma mudança que Deus, é uma mudança no estilo de vida já que você vai ter. Escolha um confidente. Durante essas 30 semanas, lá pela 20ª semana, nós vamos ter um processo onde você vai escrever as suas memórias. Né? Você vai precisar compartilhar as suas memórias. Nesse primeiro ciclo, o confidente somente vai ser a pastora para as mulheres e eu para os homens. Tá? Nesse primeiro ciclo, só nós dois vamos estar como confidentes. Então, se você precisar, mas assim, não se preocupe com isso agora, lá na 20ª semana, até lá tem um grande passo, que às vezes você vai ficar preocupado agora, e aí você nem vai conseguir chegar na 20ª semana, né? Então, primeiro chegue lá, para depois, né, você entregar a sua preocupação para Deus. Nós vamos ter um encontro de rendição, né? Nós estamos vendo para vir uma equipe lá da igreja da cidade, lá da Rede Inspire, para nos dar um apoio, onde vai ser um final de semana, onde nós vamos, né, trabalhar com você, vai ser meio que uma imersão de tudo isso que você vai ver aqui, você vai receber lá durante esse período. Né? Por fim, nós vamos ter a reparação e o perdão. Às vezes, durante o processo, você vai precisar pedir perdão, você vai precisar reparar com alguém, né? E aí é uma série de coisas. Então, assim, nós vamos caminhar, nós vamos te ajudar nisso. E no grupo de partilha, agora deixa eu explicar como que é o grupo de partilha. Vocês vão ser divididos em grupos, os grupos já estão divididos, tem algumas pessoas que estão entrando hoje, tem algumas pessoas que ainda virão, né, e ainda vamos encaixar nos grupos. Mas os grupos já estão divididos, esse pessoal aqui, ó, essa equipe maravilhosa, já está há um mês que a gente estava se reunindo,